Fala meu amigo, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Manual do Dinheiro. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o GGRC11, que é um fundo imobiliário do segmento industrial e logístico. Para quem não tem nenhum fundo imobiliário nesse setor ainda na carteira ou pretende começar a investir, eu venho trazer aqui uma análise atualizada 2020, alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, alguns destaques, né? Mais a título de informação para quem está buscando mais informações sobre esse fundo ou sobre esse setor, beleza? Vamos lá, então o GGRC Covep ele está no segmento da logística, tá? E um destaque positivo dele é sobre os ativos. Ele tem bastantes ativos na carteira dele, tá? Você pode ver aqui que ele tem vários ativos na carteira, bem diversificado, certo? Tem grandes empresas aqui, como Ambev, Suzano e outras, tá? O que resguarda um pouco se der problema. Uma outra dessas empresas, nós temos outras aqui. E isso melhora a segurança do investimento, tá? Fundos imobiliários que têm poucos ativos é um pouco complicado, porque se um deles der problema, você já tem um grande percentual aí da receita do fundo comprometida, sem falar que processos judiciais, todas essas questões, elas atrapalham bastante quando você tem apenas 4 imóveis, vamos dizer 3, 4 imóveis, um dá problema, aí às vezes aquele imóvel fica na justiça por um bom tempo, ele coloca na justiça e fica sem receber uma boa parte da receita, o fundo imobiliário. No caso aqui tem vários imóveis, beleza? Isso aqui é um ponto interessante. Em relação à vacância, não temos vacância nesse fundo. Até o momento foi 0% de vacância. Até o momento a vacância física dele 0%. Sempre com 100% de ocupação, que indica uma boa gestão aí da empresa. No caso aqui, Supernova Capital, e o gestor é o Horus GGR. Beleza? Isso mostra boa qualidade. Com relação aos dividendos, eles sempre apresentaram aqui um bom histórico de dividendos. Porém, ultimamente deu uma caída, já chegou até a 87 centavos por cota, lá em 2017. Hoje em dia está pagando 64%, que corresponde a aproximadamente 0,52% ao mês. 0,52% ao mês de dividendos é um dividendo bem interessante aí, certo? Quando você considera, né, principalmente que fundos imobiliários não tem incidência de imposto de renda, beleza? Diferentemente de um investimento em imóvel, que dificilmente dá esse dividend yield aqui, no imóvel físico, dificilmente dá esse dividendo e ainda incide imposto de renda, aqui no caso não, até o momento pelo menos, tá certo? Agora vamos falar sobre os processos que eles têm. Não tem muito processo, só tem esse processo aqui, que é dessa empresa, essa empresa aqui de automóveis, a Etra. Ela entrou com processo requerendo a suspensão dos aluguéis de março, abril, maio, junho, devido à pandemia. E existe uma boa chance do fundo imobiliário perder esse processo. Não tem processo, basicamente são 2 processos com esse valor aqui, relativos à mesma empresa, exigindo a mesma coisa. Tá certo? Vamos agora fazer uma observação em relação aqui ao caixa. O caixa da empresa é muito interessante, essa ferramenta que ela dá várias informações importantes, mas assim, o caixa em relação ao último ano ele tem diminuído, ele vem diminuindo mês a mês, isso é um pouco preocupante, tá? O caixa ele vem diminuindo, você pode ver, e hoje já está bem menor do que há um ano atrás. Isso aí é um sinal para ficar um pouquinho em alerta, tá certo? Em relação à vacância, nós já falamos, tá certo? Os contratos, eles são 100% atípicos, beleza? Agora vamos ver aqui o relatório gerencial, ver os pontos mais importantes. Aqui o último relatório gerencial de outubro. Ele mostra aqui os dividendos de yield nos últimos 6 meses, nessa faixa aí de 0,50, chegou a 0,59, 0,49% ao mês, certo?
distribuição de resultados por cada locatário. No último mês ele distribuiu 72 centavos e cada uma dessas empresas corresponde a esse tanto de resultado aqui, certo? Vamos passar, são dados mais técnicos aqui. Números de cotistas, beleza? Com relação à tipologia deles, 56% dos imóveis deles são industriais e 43% logístico, beleza? Outro fator interessante a perceber é que em relação aos contratos, os contratos eles estão bem distantes ainda do vencimento, certo? Você pode ver aqui que os contratos, eles tem muitos contratos aí acima de 36 meses, tá? Acima de 3 anos, quase 100%, certo? E os contratos eles estão no meio do caminho aí para acabar, a grande maioria deles. Você pode ver, tem contratos para 2020, não, 2030, desculpe, 2025, 2034, 2030, 2033, contratos aí bem longos, atípicos, certo? Lógico que contratos atípicos podem dar problema, existem casos aí de fundos imobiliários com contratos atípicos que deram problema, mas a gente tem que analisar a quantidade de imóveis também, e no caso aqui eles têm bastantes ativos, certo? Ele é bem diversificado, isso aí é um ponto positivo. Lógico que cada setor tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas isso é um ponto bem interessante a gente analisar. Aqui algumas empresas compõem o portfólio do fundo, beleza? Então pronto, resumindo aqui, nós temos um fundo aqui, um fundo imobiliário que investe no setor do logístico. As principais vantagens dele é a boa rentabilidade dele, então uma boa diversificação, certo? Os contratos são 100% atípicos e os contratos estão relativamente distantes do vencimento, beleza? Agora existe um risco para as empresas aqui no Brasil, a gente sabe, com relação a várias atrapalhadas do governo, questão de pandemia, questão de dificuldades fiscais por conta das atrapalhadas do governo, gastos excessivos. Isso pode vir gerar uma inflação, uma taxa de juros mais alta nos próximos meses aí, próximos anos, no médio e longo prazo, tá certo? Porém, dentro desse setor é um fundo imobiliário interessante para estar olhando aí, beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo. Bom, então se você quiser uma ferramenta profissional para análise de fundos imobiliários, eu recomendo essa aqui, o Clube FI, que eu utilizo para fazer análise dos meus fundos. Você tem aí várias ferramentas para estar lhe ajudando a fazer análises com mais qualidade, com mais precisão e mais rapidamente, tá certo? Então, se você quiser ter acesso a essa ferramenta, o link está na descrição desse vídeo, beleza? Qualquer dúvida, estamos aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.